Só uma maneira de papai somente. Motivo de eu queria, uma vez mais, estar aqui na casa do Senhor, juntamente com a igreja do Senhor, para adorar, cultuar, bem dizer o nome do Deus Altíssimo. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1 a seguir. Amém? Quero agradecer o pastor Márcio que tem me confiado esse microfone para fazer menção dessa tribuna nesta noite, para estar transmitindo a palavra do Senhor. Quero agradecer também minha esposa, meus filhos, a qual me acompanha nesta noite, e todo o corpo de obreiro da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 17, a seguir. Amém? Glória a Deus. Creio eu que Deus vai continuar falando desde o início. Ele já falou e vai continuar falando agora através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem cantou diz glória a Deus. Quem cantou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Amém? Somente até aí pode sentar. Esse espírito de louvor, de adoração, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque estamos na casa do Pai. Estamos num lugar propício para isso, para a adoração, para a exaltação, para o louvor do nosso Deus Altíssimo. Meus amados irmãos, um texto lido é muito conhecido entre nós cristãos. Aleluia. Deus manda o profeta Elias ir até Israel e profetizar contra o reinado de Acabe, que durante 3 anos não haveria chuva, sequer cairia um orvalho sobre a nação de Israel, porque tinha chegado o conhecimento do Deus Altíssimo, o pecado que acompanhava a nação de Israel, o pecado da idolatria. O rei Acabe, na linhagem de reis, ele é o 7º rei de Israel. Aleluia. A história dos reis de Israel começa com o rei Saul. Saul era o homem escolhido por Deus. Todas as nações tinham rei, menos a nação de Israel. Então o povo começou a pedir ao profeta Samuel que pedisse a Deus um rei. Então Deus ouviu o seu povo e mandou separar entre os israelitas um para ser rei. Então eles escolheu Saul, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Aleluia. Saul foi escolhido por Deus, aleluia, para liderar aquela nação. Mas só que Saul, aleluia, desobedeceu a Deus. Deus mandou que ele fosse, aleluia, guerrear com os amalequitas, que não trouxesse nenhum despojo, nenhuma riqueza daquela terra, que ficasse tudo ali. E ele desobedeceu, trazendo os melhores animais para oferecer sacrifício ao Senhor, e trouxe o rei Agag, o rei dos amalequitas também. Então Deus viu que o rei Saul não estava mais obedecendo as suas ordens. Então Deus vai ao profeta Samuel e fala: Samuel, vai até a cidade de Belém, na casa de um homem chamado Jessé, porque me convém, aleluia, ungir um sucessor para liderar a nação de Israel. Diz a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus, aleluia, escolhe Davi, aleluia, o filho mais moço, aleluia, de Jessé, para liderar a nação de Israel. Davi é o 2º rei na linhagem de reis de Israel. Diz a história, aleluia, que Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, era um jovem que orava 3 vezes ao dia. Pela manhã ele oferecia a sua oração ao Senhor durante o meio-dia e à tarde. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas Davi, aleluia, era um moço que
santidade do Senhor, mas ele caiu também em pecado, aleluia, em adultério com Batseba, aleluia, caiu em adultério, em prostituição com Batseba. Diz a palavra do Senhor que Davi se arrependeu, mas Deus falou para Davi: a espada não vai apartar da sua casa, aleluia. Então vem, aleluia, o terceiro rei, é Salomão. Salomão também peca. Qual o pecado? O pecado é idolatria. Casou com várias mulheres, e essas mulheres levou os seus deuses, e ela começou a adorar Deus pagão dentro de Israel, aleluia. Para nós entender, aleluia, depois de Salomão vem Jeroboão, Anabe, Basas, e 11 bis, e até chegar a Acabe. Todos esses reis cometeram o mesmo pecado depois, aleluia, de Salomão, aleluia, o pecado da idolatria. O pecado que distanciava a nação de Israel da presença de Deus. E Deus queria reatar a aliança com a nação escolhida dele, a nação de Israel. Então levanta o profeta Elias e fala para Elias: Elias, vai até Acabe, aleluia, porque me convém reatar a minha aliança, aleluia. Mas para eles verem que eu continuo sendo Deus de Israel, aleluia, eu vou, aleluia, fazer que não caia nem sequer um orvalho ou chuva durante 3 anos. E diz a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 17, que o profeta Elias vai até Acabe e fala para ele que Deus mandou ele falar. E depois Deus fala: Elias, vai para o lado oeste do riacho Querite, lá do Jordão, fica ali. Diz a palavra do Senhor que todas as manhãs e tarde Deus enviava um porco para levar carne e pão para o profeta, aleluia, se alimentar. E o profeta enviava daquele riacho, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mesmo em tempo difícil de seca, Deus é a provisão da nossa vida. Deus nos ampara os seus profetas, aleluia. Deus tem cuidado dos profetas dele, aquele que tem buscado a comunhão e intimidade. Quando a sua vida está ao altar de Deus, Deus guarda a sua vida. Diz a palavra do Senhor: por causa da seca passou um tempo, aquele riacho secou. Então Deus vai ao profeta Elias: vá até a cidade de Sarapta, porque ali a Gideor tem uma viúva, aleluia, para cuidar de você. E Elias sai ali perto daquele riacho e segue diante daquela cidade de Sarapta. Chegando naquela cidade, ele encontra a viúva juntando alguns gravetos para fazer a última porção de farinha e de azeite que ela tinha. Então ele chega no portão da cidade, encontra a viúva e fala para ela: vai buscar um copo com água para mim. Quando ela estava indo buscar um copo com água para ele voltar, também uma porção de pão para mim. Ela falou: meu Senhor, eu juro para o seu Deus, eu tenho só uma porção de farinha e uma porção de azeite. Eu vou fazer para mim e meu filho se alimentar. Certamente depois vamos morrer. E ele falou para aquela mulher: mulher, vai, traga água e faça primeiro para mim o pão, porque assim diz o Senhor: quando houver seca, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus está falando nesta noite: não preocupa em tempos de seca, em tempos difíceis, aleluia, em tempos de deserto, de vale. Eu continuo sendo o seu Deus. Eu sou o provedor da tua casa, eu sou o provedor da tua família, eu sou o provedor, aleluia, do teu trabalho. Ainda eu sou Deus, eu velo pelo meu povo, eu guardo, ressalvo o meu povo, aleluia. Vamos glorificar o nome de Deus nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher fez o que o profeta havia mandado, trouxe água e pão, e durante a seca, os 3 anos, aconteceu o que o profeta havia falado. Não faltou farinha na panela, nem azeite da botija secou, aleluia. Diz a palavra do Senhor que o profeta Elias ficou hospedado na casa daquela viúva na parte de cima.
E aquela viúva tinha um filho, aleluia, para ajudar a cuidar dela. Diz a história que aquele filho veio ficar doente, passando muito mal, e veio a óbito. Então o profeta Elias chega e encontra aquela mulher, um desespero total. Imagina eu e você, aleluia, que a mulher já tinha sofrido a dor da perda, já tinha perdido o seu marido, agora o único filho que tinha para ajudar ela também vem a óbito, aleluia. Aquela mulher se encontrava desesperada, pegou e olhou para o profeta Elias e falou para ele: será que você veio até minha casa para fazer lembrar dos meus pecados, homens, que eu fiz contra você, para Deus me castigar? Aleluia. O profeta pegou aquela criança, diz a história, que levou para a parte de cima, aleluia, e orou, aleluia, o Senhor por 3 vezes, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. E na terceira vez, aquele menino foi ressuscitado, aleluia. Porque aonde tem profeta, tem milagre, aleluia. Aonde tem profeta, milagre tem que acontecer, aleluia. Se aquela mulher tivesse um profeta hospedado em sua casa, ela já tinha perecido e morrido, por primeiro por causa da seca, e segundo seu filho não tinha sido ressuscitado. Mas aquela mulher hospedou aquele profeta, e as bênçãos de Deus abençoou a tua vida. Deus livrou ela da seca, livrou o filho dela da morte também. Glória a Deus. Ressuscitou o filho dela, diz a palavra do Senhor. E ela, vendo o milagre que o profeta Elias fez, falou para ele: agora eu sei que o Senhor é um homem enviado da parte de Deus. Aleluia. Por isso, aleluia, é importante manter a essência da oração, amada igreja. Aleluia. Por isso é importante nós sempre estar em oração, porque quem ora, aleluia, está respaldado pelo poder, pela misericórdia de Deus. Quando o crente ora, aleluia, ele é um crente arraizado, foge da presença de Deus. Não é qualquer ventania que vem contra a vida dele que ele vai se abalar, porque ele está alimentado, aleluia, pela oração, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se nós vermos as Escrituras Sagradas, aleluia, quero citar alguns homens e mulheres de oração, aleluia, que tinham intimidade, comunhão com Deus, aleluia. Quero fazer menção de uma mulher muito conhecida, no mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 1, uma mulher por nome chamado Ana, uma mulher que era estéril, não poderia ter filho. Segundo a tradição de Israel, uma vez por ano, ele ia até a cidade de Sidom, onde ficava o tabernáculo, para oferecer a sua oferta aos israelitas. E aquela mulher ia todo ano com seu marido Elcana e Penina. Agora outra mulher, seu marido que afrontava todos os dias, todas as manhãs, era um tormento para aquela mulher ver a outra mulher gerar filhos e ela não poder gerar filhos, porque o Senhor fechou a sua madre, aleluia. Mas Ana era uma mulher de oração, era uma mulher que persistia, aleluia, orar ao Senhor. Diz a história que Ana ia todo ano em Siló, no tabernáculo, oferecer o sacrifício anual, aleluia. Seu marido dava 2 vezes mais a oferta para oferecer no tabernáculo para os seus filhos, para outra esposa, porque Elcana amava muito Ana, aleluia. Certa vez, aquela mulher foi pega, orando ali de joelhos, aleluia, no tabernáculo. O profeta Eli, que cuidava do tabernáculo, viu aquela mulher, que a mulher não tinha nem voz mais para orar ao Senhor, aleluia, só mexia os lábios, chorava muito, aleluia. O profeta Eli falou: mulher, para de se embriagar e ficar na porta do tabernáculo. Ela disse: Senhor, eu não estou embriagada, aleluia, estou orando ao Senhor, porque eu não posso ter filho, aleluia. E eu fiz um voto com Deus: se Ele abrir a minha madre e me dar um filho, esse filho
filho vai ser oferecido no tabernáculo, e eu não vou cortar o cabelo dele, aleluia. Diz a palavra do Senhor, e Elcana e Penina e Ana volta para casa, aleluia, aleluia, louvado em Ramá. E ele teve, aleluia, relações com Ana, e Ana se engravidou de Samuel, aleluia, aleluia. Aquele lugar que não existia esperança, Deus começou a brotar esperança em Ana. Aquele lugar que não frutificava, começou a dar fruto. Aquele lugar que não florescia, começou a florescer, aleluia. Seus inimigos que te afrontam todos os dias, vai ter que ver que há um Deus, aleluia, que vela por você. Vai ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida, aleluia. Querer ou não, Deus, aleluia, vai abençoar a tua vida. Se assim você crê, começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Passa um mês, aleluia. Menina começa a ver Ana, barriguinha crescer. Como assim essa mulher era seca? Não poderia gerar filhos. Agora começou, aleluia, cresceu o ventre de Ana. Era a promessa de Deus se cumprindo na vida dela. Era um voto que ela fez, aleluia, no altar do Senhor, aleluia, porque Ana era uma mulher de oração, aleluia. E diz a palavra do Senhor que Ana gerou mais 7 filhos. Aquela mulher era certa, aleluia, que não poderia gerar filhos, agora foi mãe de 7 filhos, para a honra e a glória do Senhor, aleluia. Aonde tem improvável, impossível, Deus vai fazer transformar coisa impossível em possível nesta noite, porque o Deus que servimos é o Deus das causas impossíveis, aleluia, aleluia. Nesta noite é noite de florescimento. Mas ele foi pego de joelhos, orando ao Senhor, aleluia. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Pela manhã, a primeira coisa que Daniel fazia era orar, conversar com o papai. Ao meio-dia, a oração. Atardecer, orava também, porque Daniel sabia que era necessário manter uma vida de intimidade com o seu Senhor, aleluia. Quando nós não oramos, aleluia, ficamos perecidos às coisas, aleluia, desse mundo. Mas quando oramos, não importa, aleluia, a dificuldade que viemos, aleluia, pode vir coronavírus, aleluia, pode vir pandemia, pode vir, aleluia, guerra, pode vir vendaval, pode vir terremoto, mas estamos alicerçados, firme na presença de Deus, porque sabemos o Deus que oramos, sabemos o Deus que prestamos
tudo, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 18, 1 Reis, aleluia. Deus vai a Elias, depois de 3 anos eu quero falar com o rei Acabe, vai até o Monte Carmelo e manda chamar o rei Acabe. A caminho, aleluia, Israel, profeta Elias encontra o profeta Abadias. Abadias era um levita da casa do Senhor, aleluia. Naquela época, o decreto da rainha de Jezabel, ele escondeu 100 profetas em 2 partes de 50 nas cavernas e levava provisão. Quando ele encontra Abadias ficou assustado, porque a Jezabel e Acabe tinham procurado o profeta Elias em toda a terra e não tinha encontrado. E ele fala para Abadias, vá até o rei Acabe, fala para ele que hoje me convém encontrar com ele no Monte Carmelo. Eu vou, meu Senhor, eu te fiz, você vai fazer isso comigo, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Se eu for e o Espírito de Deus levar para o lugar de seu ensino, certamente o rei Acabe vai me matar. Eu vou, não te preocupe, vai e fala para ele que hoje me convém falar com ele no Monte Carmelo. E ele foi e falou para Acabe, ele se encontrou, aleluia, ali no Monte Carmelo. E o rei Acabe levou os 150, aleluia, profeta do Deus Baal. E subiu naquele Monte Carmelo. E eles fizeram, aleluia, um desafio ali do profeta Elias. Vamos fazer um sacrifício. Aquele que mandar fogo do céu consumir o holocausto, esse vai ser o verdadeiramente Deus. Esse vai ser Deus. Então eles juntaram 2, aleluia. E o profeta Elias falou para Acabe, fala para os profetas de Baal começar, aleluia, a oferecer, a fazer oração a esse Deus pagão Baal aí. E eles começaram lá, em volta daquele sacrifício, nada aconteceu, aleluia. Chegou a oração de meio-dia, aleluia, e o profeta Elias começou a caçoar com eles. Olhe mais forte, talvez ele está dormindo ou viajando, ou será, talvez foi no banheiro, aleluia, e eles começaram a se cortar e nada aconteceu, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor, antes do profeta Elias orar a Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, algo muito glorioso que me chamou a atenção nesse texto, que ele chama os levitas de Israel para consertar o altar que estava destruído, aleluia. Depois dele orar para Deus mandar fogo para consumir o sacrifício, aleluia. Que eu aprendo com isso, aleluia. Muitas das vezes eu e você oramos, mas nosso altar talvez está destruído diante da presença do Senhor e a oração não é respondida, aleluia. É necessário que o nosso altar esteja intacto diante da presença de Deus, para Deus trazer a resposta das nossas orações. Não foi diferente do profeta Elias. Ele chama, aleluia, os 12, manda de 14 pedras, cada pedra tinha um nome, aleluia, do filho de Jacó, que não era Jacó, era Israel, aleluia. Conserva o altar que estava destruído, aleluia. Aleluia, naquele momento. Depois, ele manda trazer, aleluia, 2 jarros de água e jogou 5 no sacrifício. 5 daquelas lenhas, pedra daquele boi. E todo mundo bem sabe que lenha molhada não pega fogo, aleluia. Mas ele mandou fazer isso para ver para aquele povo que Deus era Deus. E diz a história que o profeta Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a lenha, todo o sacrifício, até as pedras daquele sacrifício foi consumido pela presença de Deus, aleluia. E aquela época ficou sabendo a nação de Israel que ainda Deus operava no meio deles, aleluia. E Deus era Deus, aleluia. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, aleluia, mandou fogo do céu e secou toda a água que estava até nas valas, para a honra e a glória do nome do Senhor. E o povo voltou, a nação de Israel
e começou a glorificar. E diz a palavra do Senhor, aleluia, o profeta Elias desce do monte e manda matar os 450 profetas de Baal. Depois sobe novamente, aleluia, aquele monte e começa a orar ao Senhor para Deus mandar chuva novamente. Diz a palavra do Senhor, ele orou por 7 vezes. Orou uma vez, falou para o ajudante dele: e aí, você vê algum sinal de nuvem? Ele: não, Senhor. Orou 2, orou 3, orou 4, orou 5, aleluia, aleluia. Talvez é na 7ª vez que Deus vai te honrar e te abençoar, aleluia. Talvez você tenha orado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e nada aconteceu, mas talvez na 7ª vez Deus pode entrar na providência e responder a tua oração. Aleluia. E na 7ª vez, o profeta Elias olha e manda o ajudante olhar: e aí, e agora? O Senhor, agora eu vejo uma nuvem tamanho de uma nuvem. Aleluia. Aleluia. Então ele manda, fala, vai, e fala para Acabe, aleluia, apertar o cinto e correr. Aleluia, diz a palavra do Senhor. O céu, aleluia, se fechou com grandes nuvens e houve chuva novamente naquela terra seca. E nessa noite Deus está falando: é tempo de chover, aleluia, nas terras secas, aleluia. Aquilo, aleluia, que não florescia vai florescer, aquilo, aleluia, que não brotava vai dar fruto na presença de Deus. E diz a palavra de Deus, aleluia, no poder de Deus, como Elias, e ele desceu em todo o tempo, ele correu diante de Acabe. Aleluia. Agora imagina eu, pastor Márcio, o poder de Deus desceu no profeta Elias, e ele correu na frente de Acabe. Eu deduz que Acabe estava em cima de um cavalo. Aleluia. Então o profeta Elias, irmão, correu muito rápido. Aleluia. Sempre manteve na frente do rei Acabe. Aleluia. É isso que acontece quando nós temos uma vida de oração. Aleluia. Deus nos ampara o seu, porque a oração é a chave da vitória. Crente que ora tem crédito lá no céu, amados. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu fiquei admirado quando entrei nessa congregação, irmãos, porque eu vi uma igreja, aleluia, que mantinha o princípio da oração. Aleluia, uma igreja que orava como essa. Eu congregava aqui no setor Serra Dourada, a igreja do pastor Lázaro. Fiquei 3 anos e meio depois da minha conversão, e lá neste lado de oração. Aleluia. Hoje, os dias de hoje, vai viver mais, aleluia, aleluia, guardar o princípio da oração. É uma igreja conservadora que ainda preserva e acredita no poder da oração. Aleluia. Quando eu entrei aqui, eu falei: opa, aqui é diferente. Aqui é diferente. Ainda tem um povo, aleluia, que reconhece o poder da oração. Ainda tem um povo que está preocupado em manter a comunhão, a intimidade, aleluia, com o Papai do céu. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, o senhor permite orar na igreja? Vamos dar uma alegria para tocar de pé em nome de Jesus. Quero convidar minha esposa a estar incluindo nesse momento. Aleluia. Feche teus olhos nesse momento, vire sua cabeça. Aleluia. Coloque na presença de Deus aquilo que você veio buscar da parte do Senhor. Segundo a sua fé, se você crê em uma novidade, Deus vai entregar aí a tua vitória, a tua bênção. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas o Deus que se vive te conhece nos mil detalhes. Ele conhece o seu caminhar, o seu deitar. Aleluia. Louvado, exaltado seja o seu nome. Louvado seja Deus, o honra e toda glória. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fique de oração, igreja do Senhor.
necessidade de cada um aqui nesta noite, meu Deus. Amado Deus querido, o Senhor conhece o íntimo profundo, meu Pai. O Senhor conhece os pensamentos de cada um nesta noite, Senhor. Aleluia. Louvado, exaltado, Senhor, Senhor. Só o Senhor Deus, honra e toda glória. Continua com o olho fechado na igreja. Aleluia. Não percas. Aleluia. Aleluia. Essência da oração de Deus vai te abençoar. Segundo o seu crer, a tua fé nesta noite. Aleluia. Medita na letra desse hino.
agradecer a oportunidade que o pastor Márcio me deu para fazer uso desse microfone, dessa tribuna em nome de Jesus também. Eu vou para aquele direito em nome de Jesus. Deus vai contigo, abençoado. Aleluia. Que Deus continue abençoando, pastor. Amém. Suas esposas, sua família, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Aleluia. Levanta só sua mão do lado da sua casa. Senhor meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E esse culto de oração continua sendo abençoado, Senhor. Meu Deus, eu te peço, pensa sem medida sobre cada lar, na área física, na área da saúde, Senhor. Meu Deus, na área espiritual, na área sentimental e financeira, Pai. Em nome de Jesus. Pai, continua abençoando os pastores, os missionários, os obreiros da tua casa. Fica conosco, nos conduz, Senhor, aos nossos lares. Paizinho querido, ainda de longo, Senhor. Abençoa, Senhor, o departamento das irmãs, Senhor. Meu Deus, o círculo de oração vai ser levantado. É no nome de Jesus. E o Senhor continua abençoando, levantando o lucro dessa casa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração todos os dias. E que se amém, aperte a mão de alguém. Quando eu olho por você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho por você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu